Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de criação de uma série e de um filme, se o processo é o mesmo ou não, tá? Eu já digo logo de cara que não é o mesmo processo, tá bom? Um filme segue basicamente o processo que a gente falou nos vídeos anteriores, tá? A criação da história, a ideia, storyline, sinopse, tá? Argumento, escaleta e roteiro. Tá? Então, para a gente criar um longa-metragem ou um curta-metragem, a gente segue esse processo. Agora, a criação de uma série precisa de um fôlego maior, tá? Porque enquanto um filme, se for um longa-metragem, eu vou estar escrevendo aí um roteiro para preencher 90 minutos, tá? Uma série é muito mais que isso. Uma série eu vou ter em cada temporada 6, 7 episódios de 45 minutos. Então eu tenho que ter um fôlego muito maior. Então eu tenho que ter uma preparação muito maior antes de eu chegar na escrita do roteiro, tá? Então para preparar uma série, o processo é mais longo, tá? Eu tenho que criar algo, antes de eu chegar no roteiro, eu vou criar algo que se chama Bíblia. Bíblia da série, tá? E o que é essa Bíblia? Tá? Tem uma Bíblia que é comercial e tem uma Bíblia que é de criação. Eu vou falar um pouquinho da Bíblia de criação, tá? Só um parênteses, tá? O processo de criação, tá? A gente já falou um pouquinho, mas o processo de criação de uma história, seja ela para um livro ou para um filme, acaba sendo o mesmo. Tem técnicas que são utilizadas tanto pelos roteiristas quanto pelos escritores, tá? Jornada do herói, arco de personagem, pontos de virada, tá? Tem muita coisa que é utilizada nos dois, tá? Eu não vou tratar de tudo isso nesses vídeos, tá? Eu vou tratar mais o que é diferente para roteiro, né? Mas saibam que o processo de criação é bastante parecido, tá? Criar uma história é muito parecido, seja lá qual seja a sua finalidade, tá bom? Então, o que tem na Bíblia de uma série, tá? A Bíblia de criação. Eu vou estar definindo o tipo de série, tá? Se é uma série, qual que é o gênero? Se é uma série de suspense, uma série de terror, um romance, uma comédia, tá? Qual que é o meu público-alvo? Um público infantil, um público adulto? Vou estar dizendo quantos episódios na temporada e qual a duração desses episódios, tá? Primeira coisa. E você tem fôlego para outras temporadas, tá? Isso é sempre importante a gente colocar. Porque o produtor vai sempre querer saber, é uma série, tem fôlego para quantas temporadas? Então a gente tem que colocar isso. Depois eu vou fazer o argumento da temporada, igual a gente fez o argumento pro filme, né? A gente faz pra temporada, tá? Mas não é capítulo por capítulo, eu vou dizer no geral o que vai acontecer naquela temporada. Vou descrever os personagens, tá? Vou fazer o arco dos personagens principais, por quais as situações que esses personagens vão passar. Vou fazer a sinopse de cada episódio, tá? E vou colocar as possibilidades para outras temporadas, tá? Basicamente, uma bíblia de criação tem isso. Eu também posso ter o background dos personagens, o que aconteceu com aqueles personagens antes de eu começar a contar minha série, tá? E várias outras coisas que se achar importante, tá? Tudo relacionado à série eu posso colocar nessa bíblia de criação. A bíblia comercial é um pouco mais resumida, tá? Nenhum produtor vai querer olhar toda a sua bíblia de criação. Vai querer olhar os tópicos resumidos, né? O gênero, duração, quantos episódios, as sinopses dos episódios, tá? A sinopse da temporada, de cada temporada, a possibilidade de outras temporadas, é algo mais resumido, tá bom? E agora o roteiro. O que acontece? Quando a gente cria uma série, geralmente se espera que você faça o roteiro do episódio piloto. O episódio piloto, na verdade, é o primeiro episódio da sua série, tá? Então, quando você vai conversar com o produtor, é legal você ter a Bíblia pronta e o episódio da primeira temporada, o episódio piloto, só do primeiro episódio, tá? O roteiro do primeiro episódio. Eu não preciso ter roteiro de todos os episódios, e nem é legal isso. Porque como uma série é algo com muito fôlego, tá? Vai demandar muitos recursos, é algo caro, tá? O que acontece? A produtora com certeza vai colocar o dedinho ali, vai pedir alterações, enfim, e vai querer colocar um roteirista da casa para ajudar a escrever. Então, assim, os outros episódios, se a produtora topa fazer sua série, os outros episódios não vão ser todos escritos por você. Geralmente o que se faz é cria-se uma sala de roteirista, tá? Onde vai ter um roteirista-chefe e outros roteiristas que vão estar ajudando. E é onde se discute
cada episódio e depois cada roteirista vai acabar escrevendo um episódio, tá? Então a construção de uma série, tá? A criação pode ser algo mais individual, mas depois a construção dos roteiros dos outros episódios acaba sendo algo coletivo, tá? Vai ter outros roteiristas envolvidos, tá bom? Então não adianta você querer criar uma série e fazer toda a Bíblia, todos os episódios, todos os roteiros de todos os episódios, que você vai acabar perdendo tempo, tá? O importante é ter a Bíblia de criação, a Bíblia comercial e o roteiro do episódio piloto, tá bom? Então por hoje é isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, manda lá no direct ou embaixo do vídeo, nos comentários, tá? E até o próximo episódio, tá bom?